Olá, mulheres com mais de 60 anos. Essa é a faixa etária feminina com maior aumento de casos confirmados para o vírus HIV. Os diagnósticos cresceram 657% de 2007 a 2017, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Outro recorte que chama a atenção é o de pessoas entre 15 e 24 anos. O aumento de notificações foi de 700%. Vamos conhecer agora a história de Isabel e saber um pouco mais sobre a legislação em relação ao tratamento. Eu usava droga, eu bebia, eu usava agulhas compartilhadas. Inclusive a pessoa com quem eu compartilhei agulha com ele muito tempo, ele já foi para o andar de cima e eu continuo na luta. Isabel tem HIV há 10 anos. Ao receber o resultado da sorologia, ela realmente achou que ter o vírus era uma sentença de morte. Só falei assim, bom, eu vou morrer, acabou. Aí ele falou assim, não, morrer você não vai. Simplesmente você vai fazer os seus exames, vai fazer o seu tratamento, mas morrer você pode morrer até sentado aqui agora. Por mais que os estudos sobre o HIV e a AIDS tenham evoluído com os anos, ainda não existe cura, mas existe tratamento. O tratamento é feito com medicamentos, com comprimidos, todos fornecidos pela rede pública, e a gente faz uma combinação de pelo menos 3 medicações. A própria Constituição diz que a saúde é direito de todos e um dever do Estado. Mas uma lei específica para quem vive com o vírus ou a doença garante que os medicamentos devem ser fornecidos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Ou seja, mais de 500 mil pessoas estão em tratamento para o HIV no Brasil e todas elas têm direito à medicação gratuita fornecida pelo Estado. Para discutir o assunto, estão aqui no estúdio comigo Alexandre André Santos, especialista em Direito Público e Direito Penal, e Eliane Seidel, professora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e coordenadora do projeto Convivência. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos ao fórum. Bom, eu vou começar a nossa conversa com a Eliane. Eliane, você é coordenadora de um projeto do Hospital Universitário da Universidade de Brasília. O que é esse projeto? Então, o projeto Convivência, que representa ações integradas de estudos e atendimento a pessoas vivendo com HIV/AIDS e familiares, é um projeto de extensão, né, de ação contínua, ou seja, eu coordeno e tenho na minha equipe profissionais, psicólogos, assistentes sociais e também alunos de graduação em formação que, junto com a equipe médica, em especial infectologistas, atuam atendendo pessoas soropositivas, seus familiares, pessoas da rede de apoio social, incluindo ainda farmacêuticos, pessoal da enfermagem. Então, é essa a proposta do Convivência. Ele já existe há quanto tempo? Desde 96. Desde 96. Tem um bom tempo. É verdade. Alexandre, na reportagem a gente fala da garantia do direito ao tratamento, né? Essa legislação específica, além da garantia do tratamento, ela garante mais alguma coisa? E especificamente o tratamento é o tratamento mais completo? Como está descrito esse tratamento na legislação? A legislação, ela prevê um tratamento eficaz, de preferência que seja o mais estudado, o mais específico, o último, o mais moderno, né? Além da legislação específica, que é de 96, nós também temos previsto na nossa Constituição Federal, né, o direito à vida, o direito à saúde, nele incluso o direito ao tratamento à saúde, e também temos como fundamento, né, da nossa Constituição, da nossa República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana, né, que está previsto lá no primeiro artigo, inciso 3º da Constituição Federal, né, onde você tem que igualar, né, o princípio da isonomia substancial, que você tem que igualar os desiguais com o homem comum. Então, você tem que oferecer tratamento, fornecer alguns tipos de benefícios como isenção fiscal, alguns tributos, né, isenção de tributos. Também temos a figura da aposentadoria por invalidez, né?
Também temos vários outros tipos de benefício para a pessoa que convive com o vírus de HIV previsto na nossa legislação. Ponto importante para frisar. Hoje em dia, com a evolução medicamentosa, a pessoa consegue viver normalmente hoje em dia. Então, para ter esses benefícios de isenção tributária, aposentadoria por invalidez, passe livre, né, liberdade no transporte público, ela precisa comprovar a manifestação do vírus no organismo. Ou seja, não basta somente ter o vírus tem que se manifestar. É esse o entendimento jurisprudencial atual. Eliane, a gente viu um recorte muito específico. Certo. Vamos falar sobre os dois, mas o primeiro deles, mulheres acima de 60 anos. O que tem acontecido para esse aumento tão suntuoso? Bom, esse dado também ele está pegando uma série histórica longa, né? Então, nós estamos falando de 2007 até 2017, porque, na verdade, os níveis de detecção por ano, ele caiu. Mas se a gente pega 10 anos, todos os grupos, todas as faixas etárias terão um aumento. Agora, nesse caso da mulher, e eu acho que estamos falando também de pessoas acima de 60, né? Mas o dado sobre mulheres está mais evidente, em grande parte em função das práticas, né? Quer dizer, hoje a pessoa com mais de 60, ela tem uma vida sexual ativa. Não é idosa. Não é idosa. Nós temos, no caso, para os homens, os Viagra, né, e outros medicamentos específicos que permitem a vivência plena da vida sexual. Então, o direito à sexualidade, né, ele está aí, felizmente, indo até, enfim, até a terceira idade, né? Então, isso expõe mais. No caso que vocês apresentaram, ela relatou o uso de drogas injetáveis, que é uma categoria de exposição que vem sendo responsável por uma redução, por um número pequeno de casos hoje. Então, a transmissão sexual, de fato, é a principal, no caso, na situação brasileira. Mas é isso, né? A gente tem recebido, de fato, pessoas de 50 ou mais e até de 60 com diagnóstico, enfim, recente. Não existe a preocupação com gravidez também nessa faixa etária. Exatamente. Acho que essa é uma questão que a gente precisa dar mais liberdade, conversar a respeito, né? E não é pelo fato de você ter um parceiro fixo também que você precisa deixar de usar a camisinha, né? Exatamente. A parceria fixa não imuniza, não protege completamente do vírus HIV, né? Alexandre, você citou vários direitos, né, da pessoa que vive com o vírus, só que eu queria aproveitar para levantar uma outra discussão aqui. A pessoa que vive com o vírus, a pessoa que convive com o vírus, a pessoa portadora de vírus. A gente não fala mais isso, doutora Eliane? Então, alguns termos... recomendo-se que não sejam, por exemplo, a palavra aidético é completamente inadequada, porque ela estimula o preconceito e o estigma, né? É aquele rótulo, é um pouco semelhante, mas ao leproso, não é? Então, a palavra portador foi muito usada, ainda é, quer dizer, o que é o portador do vírus HIV? Ele não tem a doença AIDS, ele foi infectado por alguma das formas de transmissão, mas não tem a doença. O sistema imunológico dele está funcionando ainda bem, não é? Muitos estão já em tratamento, porque a política atual tratou, que é o apelido que a gente dá. Então, mas a palavra que hoje mais, né, vem sendo recomendada é pessoa vivendo com HIV, não é? Pessoa soropositiva para o HIV. O conviver, às vezes, está mais relacionado aos familiares, ou seja, ele convive com alguém que tem um HIV, né? Mas são essas terminologias adotadas internacionalmente. Né? Eu levantei essa discussão porque é importante, em vários segmentos a gente tem essa mudança de postura, justamente para não admitir rótulos, né? E evitar o preconceito. É a questão do rótulo, evitar preconceito. Justamente para entrar com o doutor Alexandre em relação ao preconceito. Preconceito é crime? Sim, também em relação à pessoa que vive com o vírus? É considerado crime desde 2014, no caso da pessoa que possui o HIV, né, o vírus.
Qualquer pessoa, incluindo-se o portador, a nomenclatura correta, né, o que convive com o vírus HIV, ela tem dignidade, né, ela tem direito à personalidade, ela tem proteção a todos esses direitos comuns de qualquer cidadão, né? E em 2014 foi publicado e sancionada uma legislação específica para proteger, né, esses direitos da pessoa que tem o vírus HIV, para não ser explorada a imagem dele, né? Você não pode deixar de contratar ou demitir por conta dessa doença. Você pode sequer exigir um exame de HIV, não pode, e é passível até de pena, né? E a legislação prevê, salvo engano, uma punição de 1 a 4 anos, e também no âmbito civil, né? Que cabe danos morais também, se for exigido esse tipo de exame para a pessoa portadora de HIV, né? De AIDS. Eliane, a gente falou sobre tratamento, né, em uma das falas do Alexandre. Está garantido em lei. Sim. Como é a realidade desse tratamento hoje no SUS? Sim. É o tratamento de última geração, de fato? Como é? Sim, sim. No Brasil nós temos... A política brasileira pública nessa área é elogiada internacionalmente, né? Inclusive pela Organização Mundial da Saúde, enfim. E vários países seguem um pouco nossa política. Completamente gratuito no Sistema Único de Saúde, são os medicamentos de última geração, não é? Nós, inclusive, produzimos também, nós temos laboratórios brasileiros que fazem, né? Inclusive exportamos, por exemplo, Moçambique é um país que importa muito dos nossos antirretrovirais. Então, olha, é uma coisa que funciona. Eu estou nessa área já, né, está fazendo aí, enfim, quase mais de 20 anos, e a gente não vê, se falta é assim, 1 dia, 2, mas a rede, estou falando claro, eu conheço bastante o Instituto Federal. A sua mas a realidade, gente sabe que essa questão do medicamento, ele é muito bem planejado, distribuído e acessível às pessoas que estão precisando e que fazem o tratamento, como você mostrou antes, 500 mil pessoas estão em tratamento hoje, né? E temos, no número de casos do boletim epidemiológico, nós estamos com menos de dá 980 mil pessoas com HIV. Mas atenção, nesses 980, os que faleceram já estão fora. Okay. Então, quando a gente fala em 500 mil, nós estamos falando quase a totalidade das pessoas soropositivas. 500 mil em tratamento e quase 900... casos na série histórica desde 1980. Entendi, por isso essa diferença, né? Porque algumas pessoas já não estão mais aqui. Quem faleceu aparece na estatística. E outro fato importante também, Jordana, é que no caso de um surgimento de uma medicação nova, por exemplo, e ainda no trâmite legal, de portaria, de legislação, demorar um pouquinho, a pessoa que precisa desse novo tratamento, ela pode judicializar a questão. Então, se demorar um pouquinho e existir, e for comprovado que existe medicação eficiente para a questão, a pessoa pode entrar com uma ação cabível contra a União, que também é dever da União prestar saúde, e também contra o Estado, né? Então, eu peço licença para vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Não saia daí, eu volto já já. O Fórum está de volta. Estamos discutindo o aumento do número de casos de HIV no Brasil. Vamos ver agora o que acontece quando alguém transmite HIV de forma consciente. No início a gente usou preservativo. Depois eu perguntei para ele, eu propus que a gente fizesse um teste e tudo, e ele me disse que havia feito recentemente, que não tinha nada. Como eu também tinha feito e não tinha nada, então eu acreditei, confiei. Bom, só que eu não sabia, ele tinha HIV. Então fiz o teste, deu positivo. Daí começou toda a minha história com o HIV. Eu diria que a AIDS é democrática. O HIV é democrático, ele pode pegar qualquer pessoa. E que as pessoas realmente têm que se prevenir, porque a prevenção é o mais importante.
Alexandre, a transmissão de forma proposital, ela configura crime? Sim, configura crime, sem dúvida, né? Nesse ponto, a gente tem que abordar um aspecto histórico também da nossa jurisprudência, né? Que vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Antigamente, quando a AIDS, o HIV, era considerado uma doença muito grave, gravíssima, de que era certo o falecimento daquela pessoa, a morte, era tido como um crime de homicídio ou até mesmo tentativa de homicídio, né? No caso da pessoa contrair o vírus e não falecer quase que no mesmo momento, dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Com a evolução, né, da jurisprudência, inclusive abarcada pela jurisprudência do STF e do STJ, hoje nós temos o entendimento que a transmissão dolosa, intencional, né, abarcando também o dolo eventual, aquela pessoa que compartilha seringa ou tem relação sexual ou qualquer outra forma de transmissão do vírus, cabível, né, que pode ser feito, ela é enquadrada hoje em dia lesão corporal gravíssima, né? Gravíssima, esse termo técnico é utilizado pela nossa doutrina, né? Está previsto no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, né? Porque ela transmitiu uma moléstia gravíssima que não tem cura ainda. Eliane, é usual isso? Não, na nossa experiência não é usual. Temos, sim, algumas pessoas que se sentiram vítimas, pessoas infectadas pelo HIV, por parceiros, né, ou parceiras, que entraram com processo, né, devido a essa percepção, mas não é usual. A gente vê mais justamente ao contrário, é até a preocupação de transmitir, muitas vezes até a vida sexual, né, ela muda um pouco, há períodos até de abstinência sexual, por receio de transmitir o vírus para outra pessoa. Então, a proteção do outro, né, uma motivação importante. E, enfim, às vezes também acompanhado de redução do desejo sexual, né? Mas sim, tem alguns casos. É fácil comprovar essa... Não é muito fácil, né? Nós temos aí os investigadores da ação criminal, né, que é a polícia, tanto a Polícia Civil como a Polícia Federal, né? Como também o Ministério Público, que segundo o STF também tem um poder de investigação, né, atualmente. Que acontece? Tem que entrar na mente da pessoa para ver qual que era o propósito dela, qual que era o dolo dela. Se era o dolo, por exemplo, um exemplo que nós convivemos durante um carnaval ou em aglutinações de multidões para festas. Casos de que pessoas saem furando com agulha um ao outro. Teve caso em Recife, salvo engano, que foram mais de 100 pessoas furadas com relato na delegacia regional, né, do ocorrido. Então tem que saber o que se passou na cabeça dessa pessoa. É claro, se ela fura uma pessoa e fura outra, pode até não ter o vírus do HIV, mas ela assumiu o risco. Ela assumiu um risco de furar uma pessoa infectada e repassar para outra. Hoje em dia tem todo um tratamento, mas o que vale é a intenção da pessoa, né, o ato daquilo. Inclusive, mudando um pouco, saindo um pouco do dolo, retirando dessa intenção da autoria, né, da prática do delito, há uma discussão também na Europa, em alguns países europeus, sobre a criminalização da forma culposa da transmissão. Seria aquela pessoa que teria vários parceiros sexuais, a pessoa que usa droga compartilhada, dentre outras formas de disseminação do vírus, para ver se seria possível criminalizar de forma culposa essa prática, né? O entendimento que vem sendo tomado que não seria interessante trazer para o direito penal essa característica do crime culposo, né, em nome do princípio da fragmentariedade do direito penal, que ele só deve agir naquilo que é mais grave, naquilo que é mais importante, naquilo que interessa mais à sociedade, né? E também traria um outro problema, porque a pessoa, talvez, que teria esse HIV ou teria alguma ideia que poderia ter esse vírus, não procuraria o tratamento, porque ela teria medo de responder alguma ação criminal ao procurar o tratamento médico. Então, está se afastando essa característica de crime culposo. Eliane, a gente falou no início do programa em um outro recorte, além do recorte das mulheres, que são jovens entre 15 e 24 anos.
Também é um período de 10 anos, mas no último período agora, de 2018, 2017, houve aumento também em relação a essa faixa etária? Essa faixa etária, sim, os dados apontam claramente, jovens, mas há homens jovens gays estão contribuindo fortemente para esse crescimento. Isso a gente nota, os boletins estão apontando, né? E nós vemos isso no cotidiano do serviço. O número de casos novos que tem chegado para nós todas as semanas, recém-diagnosticados, né? Ou diagnosticados até no próprio HUB, de homens dessa faixa, 19 a 25, 24, essa faixa, né? Que são jovens. E isso está bastante contundente. Inclusive, a gente tinha a femininização, não é? Nós estávamos com aquela razão de sexos. No ano 2005, por exemplo, a gente trabalhava ainda com 15 homens para 10 mulheres, pegando o ano, a incidência. Nós já estamos com mais de 20, aumentou o número de casos em homens no Brasil. O boletim epidemiológico mostra bem o aumento da curva, principalmente a partir de 2014, quer dizer, a gente está vendo crescimento de casos de homens, né? Tudo nos últimos anos. E isso está aí, né? É uma realidade, temos que entender melhor, várias hipóteses, né, são colocadas, quer dizer, talvez um pouco de alguma banalização, devido ao tratamento, devido à redução da letalidade, a evolução do tratamento. Mas as práticas são muito variadas. Temos pessoas com bom autocuidado, que usam a camisinha nas relações sexuais, mas às vezes foi um episódio, 2, 3, justamente no episódio de não proteção aconteceu a infecção. Né? É importante então, assim, proteção precisamos o tempo entender todo. mais e ainda afirmar que a prevenção é a melhor solução, já que temos tratamento, mas não temos cura. Né? E o tratamento sempre não é também tão banal assim, não é? Quer dizer, uma doença crônica, uma condição crônica. A reação do tratamento é uma reação forte ou são medicamentos que você consegue lidar no dia a dia? Tem melhorado bastante. Os chamados efeitos colaterais dos medicamentos antirretrovirais, eles foram muito mais contundentes em esquemas anteriores, né? Os atuais, inclusive o número a redução de comprimidos, de número, hoje os casos recém-diagnosticados, eles iniciam em geral com 1 comprimido ou 2 comprimidos dia, né? E a gente tem percebido menos queixas de efeito colateral. Efeito colateral costuma ser ou algo gastrointestinal, né? Alguma coisa, um mal-estar, ou um pouco alguma coisa que seria, por exemplo, tontura, dores de cabeça, são os mais mencionados, né? Alexandre, vamos voltar na questão do tratamento novamente. A mesma garantia que existe para o SUS, existe para o plano de saúde também? E, na sequência, eu queria que você complementasse, Eliane, para falar da medicação, tá? Em relação ao plano de saúde também. Em termos de plano de saúde particular, também tem que fornecer o tratamento. A medicação em si é algo fornecido somente pela rede pública. Né? Exato. Mas, assim, tratamento correlato, como fisioterapia, ou psicólogos, dentre outros, o plano de saúde, né, privado tem que cobrir, sim, o tratamento conforme estipulado, né, no contrato para a pessoa que adquiriu esse tipo de vírus. E aí a pessoa precisa ter um cadastro? Porque os antirretrovirais, eles não vendem em farmácia, né? Eles só são fornecidos nas farmácias cadastradas de dispensação, sempre pelo Sistema Único de Saúde. Então, alguém que prefere fazer o seu acompanhamento com um médico particular, ou via plano, ou ele mesmo pagando as consultas, ele vai receber um documento que ele vai fazer um cadastro em uma das farmácias de dispensação, do HUB ou, se não estou enganada, 7 unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do DF que tem e disponibilizam. Então, ele fica, porque é um monitoramento imenso, todo computadorizado, informatizado, então é um cadastro nacional de grande importância, né? E aí ele tem direito a pegar os seus medicamentos. Ele nem precisa ir consultar com o médico daquele serviço público, nem com psicólogo ou passar no serviço social, nada. Ele vai direto na farmácia. Ótimo, né? Também é importante frisar o caráter sigiloso desse cadastro. Sim. Tem por obrigação legal
ter um sigilo da pessoa que convive com esse vírus, né? Por conta da imagem da pessoa, por conta do princípio da não descriminalização. Então, esse tipo de cadastro não pode ser repassado, tem que guardar um sigilo bem forte mesmo, né? Sob pena de cometer algum crime ou até mesmo algum dano na esfera civil, né? Eliane, para a gente finalizar, para quem é de Brasília, claro, existe um contato do projeto, convivência, como as pessoas podem ter acesso? Sim, nós funcionamos no Hospital Universitário de Brasília, no ambulatório 1, no corredor Laranja, na sala A. Nosso telefone é 2028-5416. E eu queria lembrar que além do atendimento e do serviço oferecido a pessoas já com vírus HIV, nós temos também práticas preventivas. Ótimo. Porque dentro das novas tecnologias de prevenção, a camisinha ainda carregando, né, sendo carro-chefe, nós temos a chamada profilaxia pré-exposição sexual e pós-exposição sexual. Então, se acontecer um acidente, vamos falar da pós rapidinho, que eu acho que isso é importante, ainda é pouco conhecido. Se acontecer um acidente com rompimento de camisinha ou mesmo uma relação sexual com alguém que a pessoa considere que pode ter tido algum risco, ela pode procurar um serviço da rede pública, a emergência, até 72 horas do risco, do episódio de exposição e tomar por 28 dias um coquetel de medicamentos antirretrovirais e, com isso, se proteger, quer dizer, prevenir a infecção. A pré-exposição são pessoas que consideram que elas vão tomar os remédios indefinidamente, como se fosse uma condição crônica, diariamente, para que possam aí se proteger do vírus, fazendo uso desses antirretrovirais, um antirretroviral específico, de forma contínua. É chamada pré-exposição. Importantes ressalvas. Bom, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade. E muito obrigada, Eliane. Obrigada, agradeço. E o Fórum chega ao fim. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail forum@stf.jus.br. E você também pode nos fazer uma visita no canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.